Tudo bem, meninos? Então vamos falar um pouquinho sobre a reflexologia emocional. Né? Alguns aqui já conhecem um pouquinho, né? Mas é uma parte muito interessante onde a gente consegue fazer uma avaliação do que está acontecendo com a pessoa a nível emocional. Então a gente consegue fazer uma análise, né? Basicamente. É um diagnóstico emocional pelos pés. Né? Então, a reflexologia é uma técnica muito antiga, não se tem exatamente ideia de quando ela começou, né? Alguns falam 5.000 anos atrás, lá com os chineses, outros falam que foi na época da Grécia, e assim por diante. Então, a gente não tem uma ideia exata de quando começou. Mas a reflexologia é uma área, uma zona reflexa do nosso corpo, onde a gente tem ali no pé terminais nervosos, onde você pode fazer uma massagem para ativar esses terminais nervosos. Então, se a pessoa tem lá um problema de coluna, um problema de estômago, um problema de dor de cabeça, você consegue trabalhar esses pontos na reflexologia. Bom, basicamente a reflexologia foi utilizada durante muito tempo mais nas questões físicas, né? Então era mais para as dores, né? Então se usava bastante a reflexologia para isso. Mas depois de um tempo foram se investigando, estudando e percebendo que os pontos reflexos, né, eles também têm a ver com a nossa questão emocional. Teve um finlandês, Irving, que começou a estudar isso e ele começou a analisar a forma dos nossos dedos. Então, os dedos dos nossos pés, eles revelam basicamente quem nós somos, né? Então, eles vão falar exatamente como nós somos, o que nós somos. Se você for ver, por exemplo, o pé de um bebezinho, parece uma bisnaguinha Seven Boys, né? E ela é bem feitinha, tá tudo bonitinho, tudo certinho. O seu também um dia foi assim. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo, a gente vai sofrendo, a gente vai tendo experiências. E essas experiências podem ficar marcadas nos nossos pés. Então, olha só que interessante. Então, você tem lá, por exemplo, um problema qualquer, que você passou um trauma, alguma coisa lá na sua infância, nos seus pés vão ficar marcados isso. Né? Então é muito interessante. A gente consegue fazer um diagnóstico, por exemplo, pelo diagnóstico a gente consegue saber mais ou menos, né, em que data aconteceu o problema, o trauma. A gente não consegue saber o que foi exatamente, mas a gente consegue saber que em determinada data a pessoa sofreu ali um trauma, alguma coisa aconteceu com ela. Né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem como que funciona isso. Né? Então, olha só que interessante aqui. Então, a reflexologia emocional, nós temos aqui o nosso pé esquerdo e o pé direito. Cada dedo dos nossos pés corresponde a uma parte emocional do nosso corpo. Né? Então, começando aqui no pé esquerdo, né, o dedinho é o dedinho da confiança. Depois vem o dedinho do amor, depois vem da criatividade, da afetividade. E o hálux, que é o dedão do pé esquerdo, está ligado à tristeza. Tá? Então, aí para fazer um diagnóstico rápido, se vocês quiserem, né? Pega lá no dedo e aperta essa parte gordinha do dedo, vê se ela está firme. Se está firme, está tudo bem. Se está meio mole, meio murcho, é porque a coisa não está lá muito bem. Então, a tristeza está instalada em você. Né? No pé direito, aí a gente tem o hálux, que é o dedão, que representa a alegria. Tá? Aqui a gente tem os desejos, no segundo dedo, no terceiro, atividade, que é aquilo que você faz. No quarto dedo, o apego. E aqui, o medo, a insegurança no dedinho. Né? Então, se a gente for analisar um por um, como é que funciona aqui? Então, o dedo da insegurança. Então, toda vez que você tem ali no pé
um dedo que tem um calo, que ele está torto, ele está para dentro, ele está para fora, tudo isso significa alguma coisa. Algo aconteceu com aquela pessoa que deixou aquele ponto ali com o problema. Ponto não, o dedo, né? Ele vai ter uma mudança. Como é que essa mudança acontece? A partir do sistema muscular e o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele vai basicamente puxando o dedo da pessoa para ficar de um jeito mais diferente, torto para um lado, torto para o outro, um calo. E às vezes é interessante porque a pessoa ela tem calo, mas ela sempre cuidou dos pés. Então, ela tem um calo ali que não era para existir. Mas o calo é uma mágoa. É algo que aconteceu com você que foi mal resolvido, que você não conseguiu resolver, né? Então, esse aqui é o dedinho, que é o dedo da insegurança, dos nossos medos, né? Aqui é o dedo do apego, ó, as coisas que você está apegada, que pode ser coisas ou pode ser pessoas, né? Então, até também tem a ver com a falta do apego. Eu não quero me apegar a nada e a ninguém, né? Então, a pessoa tem dificuldade de relacionamento, por exemplo. Ela não quer se apegar a ninguém porque é aquela coisa meio estranha, né? Ela tem medo de perder. Se eu tenho medo de perder, então é melhor não ter para não perder. Ou seja, você já perdeu então, né? Se você não tem, você já perdeu. Então, o apego está ligado à parte material e também à parte de relacionamentos. Tá? Pode ser uma coisa ou outra. Tá? Então, a gente vai analisar se tem ali um calo, se o dedo está torto para um lado ou para o outro. Tudo isso significa alguma coisa. O terceiro dedo do pé direito é o dedo da atividade, é aquilo que você faz, o seu propósito de vida, aquilo que você veio para fazer. Então, a sua profissão, aquilo que você quer fazer. Tá? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que fazem, né, o trabalho, desenvolvem o trabalho, que na verdade não gostam do que fazem. Então, ela vai, por exemplo, vai trabalhar no lugar que ela quer trabalhar para pagar contas, né? É a pior coisa que você pode fazer na sua vida, trabalhar só para pagar contas. Então, você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo. Então, esse dedo aqui é o dedo da atividade. Qual é a atividade que você faz? Qual é o seu propósito de vida que você veio aqui para fazer e desenvolver alguma coisa? Então, esse dedo está ligado a isso. Então, é a mesma coisa. Se ele está torto, se ele tem um calo, se alguma coisa está acontecendo com ele, então pode ser algum problema que você passou lá atrás. Aí nós temos o dedo do desejo. Então, os seus desejos, as vontades, as coisas que você quer fazer, realizar, né? E esse dedo aqui é um dedo interessante, que as pessoas falam que quando esse dedo é maior que o dedão, que o hálux, normalmente falam que a pessoa é mandona, né? Então, no caso das mulheres, falam que ela manda no marido. Na verdade, não é. Os desejos, as vontades, ela tem uma vontade, um desejo, e ela vai lá na frente. Então, ela não tem paciência com as outras pessoas. Então, quando o dedo é muito grande, nesse sentido, maior que o hálux, que o dedão, basicamente é isso que está acontecendo. Essa pessoa ela tem lá um desejo, uma vontade, ela quer criar, ela quer fazer, ela quer desenvolver, mas ela não tem paciência de ficar explicando para as pessoas o que ela quer. Então, é quando ela vai lá, não é que ela é mandona, ela vai lá e simplesmente faz porque ela não tem paciência. E aqui é o dedo da alegria. Né? A alegria, não necessariamente, a falta de alegria seria uma tristeza. Às vezes é só falta de alegria mesmo. A pessoa não tem alegria na vida. Né? Então, aquela vida que você fala assim, e aí, como é que você está? Estou indo. A grande pergunta é, está indo para onde? Né? Então, a pessoa não tem alegria na vida. Então, é aquela vida mais xoxa, aquela vida mais sem graça, não tem alegria de viver. Então, pode estar relacionado a isso. Né? Então, o dedo da alegria. E aqui nós temos o dedo da tristeza. Tá? Então, a tristeza, o que, que acontece? A pessoa ela pode ter tido uma tristeza muito grande em algum momento da vida dela, pode ter tido um trauma, alguma coisa que deixou ela muito triste. Então,
provavelmente esse dedo aí pode estar com algum tipo de problema, né? Torto, com calo, alguma coisa nesse sentido, tá? E aquela parte fofinha embaixo dos dedos também reflete, né, tanto a tristeza como a alegria, tá? Então, a falta de alegria ou a tristeza instalada. E aqui nós temos o dedo dos sentimentos, né? Isso aqui é quando você está relacionado às pessoas, né? As pessoas à sua volta, o convívio social. Então, as pessoas com quem você convive, no seu trabalho, na sua casa, as pessoas próximas de você. Então, são sentimentos que você tem com relação às pessoas que estão próximas a você, tá? Então, essa pessoa, ela tem ali um sentimento que pode ser, por exemplo, a pessoa tem problemas no relacionamento no trabalho. Então, esse dedo pode estar com problemas, né? Porque ela não consegue se relacionar com essas pessoas, né? Então, seria nesse sentido. Depois nós temos o dedo da criatividade. O que é que você cria? Como é que você cria? De que forma você cria? O dedo da criatividade é aquilo que vai te fazer ir para onde você quer ir, né? Então, você precisa ter criatividade para desenvolver as suas coisas. Se você faz sempre o mesmo do mesmo, como é que você quer que mude alguma coisa, né? Então, as pessoas às vezes têm esse problema. Elas ficam fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e não mudam. E aí, como é que ela vai ter uma vida diferente? Não vai ter. Então, o dedo da criatividade, ele está mostrando o quanto essa pessoa pode ter, pode criar, né, coisas novas, coisas diferentes para ela ficar bem. E esse é o dedo do amor, o amor de relacionamento de duas pessoas, né? Então, olha no seu pé, como é que está esse dedo aí do pé esquerdo, quarto dedo do pé esquerdo. Esse dedo, normalmente, ele está com calo, normalmente ele está torto, normalmente ele tem um problema. Justamente por quê? Porque a gente sofre muito com relação a essas coisas, né? Então, não vem um manual, né, para você entender de amor. Então, todo mundo na vida já sofreu por amor, né? Na adolescência, por uma pessoa que você gostava muito, etc. Então, isso acontece, né? Então, normalmente, esse dedo, o dedo sempre tem um calo, sempre tem alguma coisa ali envolvida. Ele está ligado ao amor nos relacionamentos a dois, né? E esse aqui é o dedo da confiança. Tá? O dedinho é muito interessante porque às vezes o dedinho ele se encaixa embaixo dos outros dedos como se ele estivesse se escondendo, né? Então, o dedo do medo, da insegurança e da confiança, se ele está escondido, se ele está para baixo, se ele está preso ali, então é porque ele não tem confiança naquilo que está fazendo. E normalmente é uma pessoa que tem muito medo naquilo que ela faz, tá? Bom, essa parte que nós vimos agora corresponde aos dedos, tá? Então, os nossos dedos, eles têm toda essa parte aí de análise que nós podemos fazer, tá, através dos dedos aí. Alguém chegou a olhar o dedo aí para ver como é que tá? Alguma pergunta com relação a essa parte? Davi, uma dúvida. Eu não sei se pode ser uma pergunta besta, Não mas tem tipo, pergunta besta. as pessoas que têm Joanete, por exemplo, pode ser um reflexo também? Totalmente emocional, 100% emocional e não vai embora porque eu vou falar dela daqui a pouco. Ah, bom A saber. Joanete é 100% emocional, não tem nada a ver com sapato apertado, não tem nada a ver com hereditariedade. Ah, minha mãe e meu pai têm, eu também tenho. Tem porque você repete Sério? Eu as... sempre ouvi isso. Eu pensei que eu tinha puxado da minha avó. Não, não. Você, na verdade, repete as mesmas coisas que ela faz na parte emocional. Você vai entender. Ah, Daqui a pouco eu vou falar da Joanete, que é bem interessante. entendi. E não Obrigada. tem, não tem nada a ver com, com a parte de... Nossa, Professor, eu pensei que era osso, sei lá, alguma coisa assim. Não, o osso ele vai mudar, né? Porque o músculo puxa através do nervo, né? Que vai puxando e vai entortando o dedo, né? Depois eu explico Entendi. direitinho. Fala, Mandy. professor, quando um outro dedinho, o senhor deu o exemplo do dedinho tá embaixo, né? Tá escondido. E quando com o outro dedo, qualquer outro, está tá por baixo.
No meu caso, esse do sentimental, ele está embaixo do outro, ele direciona para debaixo do outro. Eu estava olhando aqui. Sim. Será que é por isso? Quando está embaixo do outro dedo, você tem que ver o que o dedo representa. Então, esse que está embaixo, ele está escondendo aquilo que está refletindo ali, o sentimento. Então, ele esconde aquele sentimento. No meu caso, é aquele do lado do dedinho, mas não convém falar, não. Tá bom? Aquele que... Obrigado, professor. De nada. Davi, bom dia. Oi, bom É a dia. Gislene, tudo bem? Tudo, diga. Eu queria tirar uma dúvida também. Eu fui bailarina, você sabe. Sim. Aí, as bailarinas geralmente têm os dedos todos machucados. Mas eu estava olhando agora, já faz tempo, né? Já passou muito tempo. E alguns só ficaram machucados e os outros sararam. E aí, como que a gente interpreta isso? Sim, quando você pega uma bailarina que fica muito ali na ponta, né, do pé, é complicado, porque você, fisicamente, você machucou o dedo. Então, ali foi uma questão física, né? Então, foi uma agressão física que você deu ali que acabou mudando a estrutura do dedo. Então, fica mais difícil da gente analisar. Entendi. Então, você tem que conversar com a pessoa para tentar entender o que está acontecendo. Porque realmente é físico, né? Entendi. Imagina a pessoa que dança, fica ali o tempo todo dançando na ponta. Ela vai estourar o dedo mesmo, não tem jeito. Na realidade, eu tenho vários calos ainda que permaneceram, mas muitos sararam. Talvez agora a gente tenha que olhar só esses que ficaram, então, né? Sim, sim. Porque o que acontece, né? A parte física, ela se dissolve com o tempo, né? E às vezes a parte emocional, se ela não foi tratada, ela vai ficar. Então, a questão emocional pode ficar lá, representando com o calo, com o dedo torto, alguma coisa assim. Entendi. Eu já peguei pé de bailarina mesmo, que era que o pé, você olhava assim, dava até dó, né? Não dá para analisar, né? Porque fica difícil. Entendi. Tá ótimo, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Bom dia, professor Davi. Bom dia, diga. Eu sou aqui de Tremembé, fiz o curso lá no SESC. Meu nome é André. Legal. Tudo bem, André? Saudades de vocês. Nós também. Uma pergunta sobre os pés. Quando eu tenho 64 anos, quando eu era jovem, meu pé era completamente diferente do que é hoje. Sim. Então, eu notei que o joanete nos dois pés, assim, aumentou, assim, em pouco tempo, aumentou muito, o dedo está bem torto. Aí ele vai empurrando o dedo do lado, né? O dedo do lado vai subindo, vai ficando para cima. Fatores como a idade, artrose, também contribuem para entortar os dedos, né? Além das emoções. A artrose, sim, a idade não. Né? A idade não? A idade não. Vamos dizer que a pessoa desenvolveu uma artrose. Eu achei que... Pode falar. Sim, que é o meu caso. Sim, então o que acontece? A artrose é um problema físico que aconteceu ali, mas mesmo assim tem questões emocionais, né? Então, artrite, artrose, todas essas questões ligadas aos ossos estão muito ligadas às questões do medo. Medo de fazer, de resolver, de, sei lá, algum medo está presente aí na vida da pessoa. Tá? Com certeza. Então, artrite, artrose mexe com as articulações. Né? Só para confirmar o seu diagnóstico, o meu neto, quando ele tinha uns 6 anos, ele falou assim que a minha palavra, a sua palavra é medo, falou para mim. Uma criança tá vendo? Entendeu? Né? Então, está corroborando porque que o dedo está entortando tanto, né? Tá vendo? Então, vamos tirar esse medo aí, né? Para melhorar. Agradeço a sua atenção. Nada que... Professor, só mais uma dúvida, por favor. Pode falar. Por exemplo, no caso, tudo não seria emocional? Por exemplo, no caso, o senhor falou assim, que Joanete, 100% emocional. Por exemplo, o pé da bailarina aí, da moça que expôs a questão dela. Também ocorre que bailarinas não têm problemas, não são todas, embora isso afete muitas. Mas por que tem bailarinas que têm e outras não têm? A mesma coisa no caso da tendinite.
Geralmente dá em atendente de telemarketing, a pessoa aqui no digitador, enfim. Mas é engraçado que tem os que têm e também tem os que não têm e fazem o mesmo tipo de trabalho, né? O mesmo movimento repetitivo. E, no caso, não seria 100% emocional tudo isso, só que em uns manifestam de um jeito, né? Em uns expande, sei lá, e nos outros não. Por isso que seria emocional, ou não? Na verdade, eu não gosto de dizer que tudo é 100% alguma coisa. Né? Certo. Tanto no emocional como no físico. A gente tem que analisar as duas coisas. Né? Então, o pé de uma bailarina, ela teve uma agressão nos dedos ali. Então, tem sim uma agressão. A gente tem que analisar se essa agressão física mudou a estrutura ou não. Agora, você falou uma coisa que é interessante. Algumas pessoas vão desenvolver mais e outras menos. Aí estão envolvidas as questões emocionais também, entendeu? Então, a gente sempre tem que olhar os dois lados, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o ser humano é uma coisa só, ele é holístico, né? Se você separa, se você vai seccionar a pessoa quando você faz um diagnóstico, você pode errar. Só físico, ou só emocional, ou só mental, então você pode errar. Então, você tem que analisar todo o contexto, né? O que é que está acontecendo com aquela pessoa, como é que ela é, qual é que é a vida dela. Depois Dia a dia, né? o dia a dia dela. Depois eu vou contar uns casos aqui de atendimentos que eu tive para vocês verem como é que funciona. Tá, legal. Valeu, professor. Obrigado. De nada. Então, vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, cada ponto que a gente tem no pé corresponde tanto à parte física, então aí, Amandio, mais ou menos o que você queria entender. Tem a questão física, né? Que pode ser algum desequilíbrio, alguma coisa, e tem a questão emocional, né? Quem veio primeiro, né? A gente tem que analisar, né? Então, por exemplo, aqui do lado do dedão, do lado dos dedos, né? Na parte de baixo, onde tem parece uma digital e tem o centro da digital está aqui, ele está mais para o lado dos dedos. Esse é o ponto da hipófise. A hipófise é uma glândula. Né? Então, por exemplo, a hipófise sendo uma glândula, na questão física, pode ter ali um problema relacionado ali, por exemplo, às questões hormonal. Então, por exemplo, a pessoa está lá prestes a menstruar, ou menstruou, aquilo fica tudo bagunçado, no caso das mulheres, por exemplo. Né? Então, tem uma questão hormonal. E na questão emocional, a hipófise gera para a gente uma sensação de irritabilidade. Então, quando a gente está irritado, a hipófise pode estar bloqueada. Tá? Então, por exemplo, isso já explica a TPM. No caso das meninas que fica com aquela irritação durante o período da TPM, se explica aqui por causa da glândula hipófise. Você tem um processo hormonal ali muito louco, muito bagunçado, né? Quando você fala, por exemplo, nas questões hormonais das mulheres. Tá uma doideira aquilo lá. E aí, com essa bagunça toda, a hipófise ela fica meio desregulada, aí gera essa irritabilidade. Então, por isso que é comum as meninas, aí no caso, quando estão pré-menstrual ou estão menstruadas, elas terem essa sensação de irritabilidade. Aí vai a dica para os meninos, né? Para os maridos, namorados, né? Quando ela vier assim, falando um monte de coisa que você não entende por que ela está te xingando, alguma coisa assim, relaxa e pede o pé para ela. E aí você aperta esse ponto durante 2 minutos. Isso já alivia bastante essa sensação que ela tem, tá? Que é a sensação de irritabilidade. Né? Então, é só pedir o pé para a mulher que está muito brava com você. Então, vou mudar aqui. Aqui é a tireoide. A tireoide, aqui você tem o hálux, o dedão, e aqui embaixo a gente tem esse osso embaixo do dedão, tá vendo? Aqui faz um L, ó. Se você olhar na imagem, faz um Lzinho. São 3 pontos aqui. Um bem aqui em cima, um aqui mais ou menos no meio e um na curva aqui do osso. Tá bem na curva mesmo. Então aqui é a tireoide superior, no meio aqui é paratireoide e na de baixo a tireoide inferior. Tá?
Então, aqui também tem as questões hormonais, né, da tireoide, né? Então, pode ser um hipotireoidismo, hipertireoidismo, alguma questão física que pode estar acontecendo. Isso pode acontecer mesmo. Mas aqui, por exemplo, esse ponto aqui em cima da tireoide está ligado à insegurança, quando as pessoas são inseguras, né? E esse caso teve da tireoide foi bem interessante, porque eu vi algumas amigas fazendo cirurgia de tireoide. E aí eu comecei a pesquisar essas pessoas que tinham feito a cirurgia da tireoide. E o que eu percebi nessas pessoas? Todas elas tinham uma insegurança muito grande na vida. Posso dizer lá o caso de uma amiga minha, né, que ela casou com um cara, ela já tinha um filho, etc. E aí, para segurar o casamento do cara, ela teve um filho com ele. Ela largou o emprego dela e ficava meio que dependente do cara, né, que fazia todo o trabalho e provia a casa. Então, ela é uma pessoa muito insegura. Insegura no sentido de que, sei lá, se eu vou continuar com esse cara, se ele vai me largar, como é que vai ser? Então, nesse caso aí, ela fez, sim, uma cirurgia da tireoide. E aí foi por causa disso que eu vi muitas pessoas fazendo que eu fui pesquisar, né? E realmente é isso. A insegurança, ela afeta a sua tireoide, e vice-versa. Aqui no meio, nesse meinho aqui, tem a paratireoide. A paratireoide, ela está ligado à sensação física de preguiça, de falta de vontade, não estou afim, hoje está calor, eu não quero fazer nada, hoje está frio, eu não quero fazer nada. Então, a pessoa ela tem uma preguiça. Ela não consegue fazer as coisas do jeito que ela gostaria de fazer por essa preguiça. Isso na questão física. E na questão emocional, é uma pessoa que fica muito emotiva, chora por qualquer coisa. Ela vê um comercial de televisão, chora, vê a novela, chora. Você fala com ela chora, tudo ela chora. E o mais interessante, assim, quando você pergunta para ela por que ela está chorando, a resposta é bem simples, eu não sei por que eu estou chorando. E é verdade, pode acreditar. Na maioria das vezes ela não sabe por que ela está chorando, porque esse desequilíbrio da paratireoide pode gerar essa sensação dela estar assim, muito emotiva. E aqui embaixo, bem na curvinha, tem um osso aqui, ó, e bem na curvinha do osso aqui, se você apertar aqui, eu vou até pedir, tira o sapato aí e aperta esse ponto, dá uma apertada e vê se está doendo. Só aperta e solta. Esse ponto é da tireoide inferior, né? Está ligado à tireoide inferior, que também tem as questões hormonais, aí, a parte física. Só que na parte emocional, quando esse ponto está doendo muito, ele revela as pessoas teimosas. Como é que a gente faz um diagnóstico pelos pontos? A gente aperta o ponto e tem um nível de dor, né? Uma dor fraquinha, está tudo bem, está tudo certo. Uma dor forte, suportável, significa que a coisa não está lá muito bom. E uma dor forte insuportável significa que algo já está desequilibrado, né? Então, muitas vezes, esse ponto aqui, a pessoa, na hora que se aperta, ela até tira o pé, de tanto que dói. E são as pessoas teimosas, que elas querem fazer tudo do jeito dela. É aquela pessoa que dá murro em ponta de faca. Então, ela vai dar murro em ponta de faca, né? Então, aqui a tireoide e paratireoide. E aí nós vamos falar agora da coluna. A coluna é uma encrenca bacana, né? Tanto na parte física como na parte emocional. Então, na parte física é fácil de entender. Você deu um mau jeito, você caiu, você se machucou ali. Então, de alguma forma, você vai ter uma dor ali na coluna. Tá? Isso é físico. E nas questões emocionais, como é que elas funcionam? Então, aqui, ó, você tem o hálux, o dedão, e do lado aqui, ó, entre o dedão e a joanete, né, tem essa curvinha aqui. Se você apertar nessa curvinha aqui, é a sua cervical. Isso na lateral do pé, tá? É a sua cervical. Para que serve a cervical na questão emocional, né? Olha só que interessante a cervical. A cervical, quando a gente está falando daqui, dessa região, o que emocionalmente a gente guarda aqui, né?
Muitas pessoas vão falar, é tensão, é preocupação. Tudo bem, isso tudo pode gerar dores aí nessa região. Mas, normalmente, quando aqui está doendo muito, a pessoa tem vários problemas ligados à região cervical, o que falta para ela? Falta para ela humildade. Então, a falta de humildade trava a coluna cervical. Por que trava a coluna cervical? Então, vamos pensar aqui numa situação. Vamos entender a humildade, na verdade, né? O que é humildade? Humildade não é você fazer tudo para todo mundo, ser bonzinho para todo mundo. Isso, na verdade, é burrice mesmo. Você vai se ferrar com isso, né? Não é legal. Mas a humildade é você reconhecer os seus próprios erros. Então, a pessoa humilde, o que ela faz? Ela abaixa a cabeça. Quando você abaixa a cabeça, você olha para quem? Você olha para você, certo? Então, a humildade é quando você tem a capacidade de reconhecer os seus próprios erros. E é tipo assim, pô, cara, desculpa, foi mal, eu errei. Não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, por favor, me perdoe, sei lá. Mas é quando você reconhece que você errou e aí você tem humildade suficiente para entender e para aceitar aquilo e reconhecer. Tá? Então, a falta de humildade pode fazer com que você fique com muitos problemas na região cervical. Então, na próxima vez, agora que vocês verem aquelas pessoas com o colete cervical aqui, vocês já vão olhar e lembrar, né? Falar, você não é nada humilde. É mais ou menos isso. Vamos voltar para a coluna aqui. E aqui nós vamos falar da bendita Joanete. Fala. Região torácica. Tá? É aonde fica exatamente a Joanete. Então, aqui nessa lateral aqui, é onde está a sua coluna torácica, coluna dorsal. Né? O que acontece com a Joanete? A Joanete é quando o seu dedo, o dedão, vai em direção aos outros dedos. Né? Então, vamos pensar assim. O dedão, ele representa você. Ele é você, o seu eu. Os outros dedos representam as pessoas à sua volta, as pessoas que você convive, família, amigos mais próximos, são as pessoas à sua volta, do seu convívio. Né? Então, olha só, vou até mostrar aqui na minha mão. Imagina que a minha mão é o meu pé. Então, aqui você tem o árix, o dedão, e aqui os outros dedos, certo? Então, o correto seria tipo chinela havaiana, tem que ter um vão entre o dedão e os outros dedos. Então, tem que ter esse vão aqui. Mas o que acontece? Então, o seu dedão é você, certo? Os outros dedos são as pessoas mais próximas a você. E aí, o que você faz? Você que é uma pessoa boa, maravilhosa, quer fazer tudo para todo mundo, você quer ajudar todo mundo, você vai se achegando às pessoas. E às vezes você vai se achegando tanto que você entorta e forma a Joanete. Então, a Joanete, a gente fala que são as pessoas que a gente chama de pessoas mãezonas ou paizão, que quer fazer tudo para todo mundo. Então, ela quer resolver a vida de todo mundo, menos a dela. Deixa a dela de lado. E aí, o que acontece com ela? O que ela ganha em troca de tudo isso? Ganha frustração, decepção, chateação, mágoa, raiva. Ganha um monte de coisa boa. Né? Por quê? Porque ela não consegue lidar com essas situações. Então, não é que ela é uma pessoa boazinha. Ela faz alguma coisa porque ela quer algo em troca. O que ela quer em troca? Ela quer um reconhecimento, ela quer um agradecimento, ela quer alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui eu fiz um corte bem feio, mas acho que vocês vão entender. Então, o correto do dedão é ter esse vão aqui, certo? Tem que ter esse vão aqui, tipo chinela havaiana. Então, aqui seria o correto. Você é uma pessoa centrada, faz as suas coisas direitinho. Tá? E eu não estou dizendo aqui
que você não deve fazer nada para ninguém. Muito pelo contrário, é legal, é gostoso, é gratificante você ajudar as pessoas, né? Só que quando você faz algo para ajudar as pessoas, o que acontece? Você tem que fazer e vai embora, não fica esperando nada em troca. A pessoa que tem Joanete, ela espera algo em troca, ela quer algo em troca, que é um agradecimento, é um reconhecimento, coisas nesse sentido, né? O sonho de consumo da pessoa com Joanete é que a outra pessoa diga assim para ela, olha, você é tão importante na minha vida, eu não posso viver sem você. Aí ela vai se realizar, né? Porque é isso que ela quer. Então, aí, ó, você aqui está normal, mas aí você quer agradar os outros, você vai se achegando até formar ali a Joanete. Então, é um processo físico, na verdade, o nervo puxa os seus músculos, que acaba entortando o seu osso. Quando o osso entorta, e aí fica difícil de voltar. Mas, às vezes, o dedo só encostou e não entortou o osso. Nesse caso, quando a pessoa muda a atitude, o dedo volta ao normal. Ele vai se afastar, né? Então, a Joanete é quando você quer agradar todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo, só que, no fundo, você se ferra. Essa é a verdade. Você acaba se ferrando porque você não tem aquilo que você gostaria em troca. Às vezes a pessoa até fala assim para você, olha, eu não te pedi nada, você fez porque você quis. E vou te dizer uma coisa, ela tem razão. É verdade, você fez porque você quis, né? Então, quando você faz algo para alguém, faça esse algo sem esperar nada em troca. Simplesmente faz e está tudo certo. Deu para entender aí a Joanete, quem tinha perguntado aí da Joanete? Sim. Ô, Davi, deixa eu fazer outra pergunta. Existe alguma, tipo, pro caso contrário, uma pessoa que é muito egocêntrica, talvez, assim. Tem como ela ter um processo de Joanete invertido? Tipo, pro outro Sim, lado, o dedo se sim. afasta muito? O dedo se afasta. Não é que ela é egocêntrica, ela é egoísta mesmo, né? Ah. Ela só pensa nela, não está nem aí para você, não quer nem saber quem é você, o que você precisa. Então, se você encontrar alguém que tem um dedo para fora, assim, o dedão para fora, esquece. Não adianta você pedir nada para ele. Nossa, é bom, tipo, durante, sei lá, você for, por exemplo, um psicólogo, aí você fala, então, durante minhas sessões eu quero que todo mundo fique descalço. Aí você já vai lá dar uma analisada no pé. Então, normalmente, quando eu faço os meus atendimentos, muitas vezes eu peço para olhar o pé da pessoa. Eu posso ver seu pé? Aí ela Eu tira o achei muito sapato, interessante. aí eu vou olhar o pé para identificar qual é a característica dela, como é que essa pessoa é, de que jeito que ela é, o que ela sofreu na vida. Então, isso ajuda bastante, né, quando você faz um tratamento, né? E já teve situações até interessantes, né? Eu trabalhava numa empresa e o gerente lá, ele não me dava absolutamente nada. Tudo que eu pedia para ele, ele recusava. Por tudo que eu pedia, não pode, não tem jeito, não dá. Eu falei, caramba, que coisa chata, né? E aí até que um dia eu vi esse gerente descalço, ele estava de chinelo. Aí eu olhei o pé dele. E ele tinha o pé assim, o pé em garra, sabe? Com os dedos vão para baixo, como se estivesse agarrando no chão. Que tipo de pessoa é assim, esse dedo em garra? É uma pessoa medrosa, tem medo, né? Então ela tem medo, ela não gosta de se expor por causa do medo dela. Então, olha só, ele fazia tudo isso, e não era só comigo, né? Ele fazia tudo isso com todo mundo, né? Então, ele queria impor a sua autoridade. E aí ele ficava nessa ideia de que tudo que pedisse para ele, ele não fazia, ele não aceitava. Tipo assim, é o que manda aqui, tá tudo certo. Mas no fundo era Para as medo. pessoas terem medo dele, né? No caso. Exatamente, mas só que o medo era dele. Era dele. E ele refletia. Exatamente. O que eu fiz com esse cara? Olha só que interessante. Tudo que eu pedia para ele, eu falava em nome do superintendente. Olha, o superintendente falou que precisava de tal coisa lá. Só estou te avisando, tá? Na hora. Já estava o negócio pronto lá para mim.
Então você identifica, né, como é que é a pessoa, o que que ela faz. Davi, mais uma dúvida. Eu percebo que quando eu gosto, eu sempre desde criança eu gostava, e ainda gosto, de andar descalça. Eu sempre gostei. Gente, Eu não gosto de usar chinelo. O máximo que eu uso é tênis. Mas eu reparei que muitas vezes quando eu tô andando descalço, eu ando como se eu estivesse na ponta do pé, assim, eu não apoio o meu pé inteiro no chão. Eu fico só apoio, tipo, a parte onde tem os dedos e os coxins. E isso tem a ver com alguma coisa assim? sim. Você é ansiosa? Ah, eu sou. Então, uma pessoa ansiosa, o que que ela faz? Ela vai para frente. Se ela vai para frente, como é que você tem que colocar o seu pé para você se equilibrar? Na ponta dos dedos, né? Uma pessoa medrosa, por exemplo, ela tem o calcanhar muito calejado, porque ela anda como se estivesse indo para trás. Então, ela pisa forte com o calcanhar. Então, tudo isso aí vai refletindo como é que é a pessoa, né? Então, o fato de você usar a ponta do dedo é porque você está indo lá na frente. Quem vai lá para frente? Normalmente uma pessoa ansiosa, né? Então, você Faz não sentido. percebe. É muito legal essa parte da reflexologia, porque a gente consegue entender como é que a pessoa funciona, o que que a gente pode fazer para ajudá-la, né? Bom, vamos lá. Obrigada. Nada. Ah, tá. Aqui a Joanete, a gente fala que a pessoa ela tem a síndrome do Sísifo. O nome é esse mesmo, tá? Não é sacanagem, não, tá? Se você entrar lá no Google, o Sísifo foi um deus, né, que tomou um castigo dos outros deuses, né? E o que aconteceu? Ele tinha que carregar essa pedra até o topo de uma montanha. Só que a montanha era um bico, assim. Então, quando ele colocava a pedra no topo da montanha, a pedra rolava lá para baixo. Então, ele passou o resto da vida dele colocando a pedra lá em cima. Então, a gente fala que a pessoa que tem Joanete, ela tem a síndrome do Sísifo. É como se ela quisesse carregar o mundo nas costas. Não, deixa que eu faço, deixa que eu dou um jeito, eu resolvo para você. Mas, professor, também serve para pessoas intrometidas, né? Não só aquela mãezona, o paizão que quer ajudar e quer reconhecimento. Isso também serve no perfil daquele que se mete na vida de todo mundo e quer resolver, ele tem solução para tudo. Entendeu? Não, esse é Ou aquele que não? tem esse é aquele que tem o segundo dedo maior. Lembra que eu falei que ele não tem Ah, tá. paciência? Como ele não tem paciência, então ele vai se metendo na vida de todo mundo, porque ele não tem saco de esperar você fazer alguma coisa. É Ah, legal. Tá aí a diferença. Valeu, obrigado. E aqui nós temos a região lombar para finalizar a coluna. Lombar, o que está acontecendo aqui? Vamos pensar na lombar como uma região de locomoção, porque a lombar está ligada ao quadril e às pernas, correto? Então, veja bem, o que esse conjunto de coisas faz para você? Leva você para onde você quer ir. Então, as suas pernas te levam para onde você quer ir, correto? Se você não vai para onde você quer ir, você vai ter dor na lombar. Então, é quando você está impedido de fazer alguma coisa. Quando você quer fazer, quando você quer realizar, quando você quer criar alguma coisa e não consegue. Então, você está preso, você está amarrado. Então, essa parte que está te amarrando pode refletir lá na lombar, né? Então, as dores lombares, elas normalmente estão ligadas a isso. Então, é quando você quer fazer algo e não consegue. Sabe uma coisa que às vezes dá dor na lombar? Vocês vão rir, mas é verdade. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro dá dor na lombar. Por quê? Porque se você tem falta de dinheiro, você quer fazer ou realizar alguma coisa, mas você não consegue porque não tem o dinheiro, tá? Não que a falta de dinheiro vai dar dor na lombar, mas é a sua relação com isso. Como é que você se relaciona com isso? Você fica chateado, você fica magoado, você não quer, você fica bravo, né? Ou simplesmente, ok, então hoje eu não tenho dinheiro e vou resolver isso mais tarde. Aí você não vai ter dor na lombar. Mas se você fica preso a essa situação, então provavelmente você vai ter dores na lombar. Então, imagina que tem alguém segurando, amarrando você no cinto da sua calça e você não consegue andar.
Basicamente seria isso. Então você quer fazer, realizar, e aí você não consegue andar. Quem que pode amarrar você? São algumas situações, tá? Uma das situações que pode te amarrar, te prender, é quando você quer fazer alguma coisa e não consegue, por exemplo, lá na sua empresa. Você tem um projeto, você tem um negócio bacana, você leva lá para os seus encarregados, mas aí eles não te dão bola, ficam lá te sabotando, não estão nem aí, você não consegue desenvolver o seu projeto. Então você está preso, você está amarrado, né? Uma outra situação é quando alguém realmente está travando você. Vou te dar um exemplo bem claro. Vamos supor que o pai é médico e o filho quer ser músico. E o pai, como paga a faculdade, obriga o menino a fazer faculdade de medicina. Então vai ser um médico frustrado com dor na lombar, porque ele foi impedido de fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha vontade de fazer. Então é uma situação complicada quando alguém impede o outro de fazer algo que ele quer, né? Se você tem filhos, por exemplo, já vai a dica aí, tá? Se o seu filho escolher alguma coisa que você acha que não dá certo, você pode até orientar, mas não impede, né? E a outra situação, que eu considero a pior de todas, é quando você se impede. Quando você se limita, quando você acha que você não pode, que você não merece, eu sei lá o que você acha. E aí essa situação acaba fazendo com que você fique travado. E aí travado, você vai ter dores na lombar, né? Então a lombar é quando você quer fazer, realizar alguma coisa, mas você não consegue, você está preso, você está amarrado, né? Então, a coluna tem as questões físicas, né? Então, a gente não pode descartar isso. Então, vamos supor que você estava subindo a escada, caiu, bateu as costas. Isso é físico, né? Você machucou as costas ali, doeu a coluna. Isso é físico, e tudo bem. Mas a questão emocional, a gente tem que analisar o que é físico, o que é emocional, como é que essa pessoa está se comportando, para que a gente possa fazer um diagnóstico legal. E aí, a pessoa vai ter aí uma situação de alívio, né? A massagem nos pés a gente faz, por exemplo, com uma forma de minhoquinha com o polegar, e cada ponto que a gente vai trabalhar, a gente não pode passar de 2 minutos, tá? Então, um ponto onde eu vou trabalhar, por que eu não posso passar de 2 minutos? Porque ali é um terminal nervoso. Então, ali tem um terminal nervoso. E se eu aperto demais ali, eu posso machucar aquele ponto, cria um coágulo sanguíneo, e aí a pessoa vai ficar pior do que estava. Então, ao contrário, eu tenho no máximo ali 2 minutos para fazer esse trabalho, senão eu posso machucar, e aí a pessoa vai piorar, ao invés de melhorar, né? Então, cada ponto ali, no máximo, 2 minutos, né? E a massagem não é uma massagem levinha, não. É uma massagem com uma certa pressão, tá? Não é força, porque, na verdade, a gente não usa força na massagem, mas tem pressão, né? Tudo bem por enquanto? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? O que vocês acharam aí dos seus pés? Sim? Não? Então tá bom, se não tem nenhuma dúvida, vou contar uns casos aqui, então. Eu tive um caso de uma senhora muito interessante. Ela conheceu a gente lá no spa que a gente tem lá em Bertioga. E aí eu tinha dado uma vivência parecida com essa, falando da reflexologia e tal, e ela resolveu marcar uma consulta aqui comigo. Aí nós fizemos a consulta, tudo bonitinho e tal. E aí o que acontece? Aí eu fiz uma análise, né? Você faz uma avaliação da pessoa, né? Como que ela é. O que aconteceu nessa avaliação? Eu percebi o seguinte, que era uma pessoa que tudo que ela falava estava certo, e ela tinha razão em tudo, e estava tudo bem. Tanto é que eu falei para ela assim, mas então por que você me procurou, né? Se você sempre fala que está tudo bem, está tudo certinho. Então tem alguma coisa errada. E aí tudo bem, aí fiz o diagnóstico e tal, e aí eu percebi que era uma pessoa muito travada, né? Ela não conseguia expressar os seus sentimentos. E aí, olha só que interessante, eu dei uma tarefa para ela, falei para ela assim, olha, quando você voltar para sua casa, você vai fazer uma coisa bem simples. De manhã, quando você acordar, você vai dizer bom dia para as pessoas que moram com você. E quem eram essas pessoas? Era o marido, 2 filhos e a mãe.
Então você vai dizer bom dia para essas pessoas e dá um abraço nessas pessoas, abraça elas. Quando você voltar do trabalho à noite, você diga boa noite e abraça essas pessoas. Ela olhou para mim e falou, é só isso para fazer? Eu falei, é só isso. Beleza, semana que vem você volta, a gente conversa. Na outra semana, quando ela voltou, a mulher ficou brava comigo, queria até me bater. Eu falei, eu não acredito que você me pediu uma coisa tão simples e eu não consegui fazer. Eu falei, eu não consegui fazer. Era simples demais e não consegui fazer. Ela não conseguiu abraçar a mãe, o marido e os filhos. Olha que coisa maluca, né? Ela não conseguia fazer isso, então o quanto ela era travada, né? E aí fizemos lá o trabalho com ela, fizemos todo o tratamento, tá? E aí ela foi melhorando. Depois de uns 2 ou 3 meses, não lembro exatamente quanto tempo ela ficou comigo, o marido dela veio falar comigo. O marido dela parecia o Mike Tyson, né? O cara forte pra caramba, né? E ele olhou para mim e falou assim, o que você fez com a minha mulher? Né? Eu até fiquei com medo, eu não fiz nada. Aí ele falou, cara, essa mulher não é a mulher com quem eu casei. Essa mulher é outra, está completamente diferente, está bem diferente do que ela era. Então, com o tratamento, a gente foi desbloqueando aquelas sensações emocionais que ela tinha e ela foi melhorando. Então, é muito interessante, porque você vai trabalhando a questão física e a questão emocional através da reflexologia, né? Deixa eu ver que tem gente perguntando aqui. O Flávio perguntou, os pés falam muito da gente, eles são fofoqueiros. É verdade, Flávio, são fofoqueiros pra caramba, né? Então, você colocou o pé na minha frente, ele vai contar tudo, quem é você, o que você faz. E é verdade, né? Aí a Márcia perguntou qual a relação do lado esquerdo e direito do corpo. A pessoa sente mais dor do lado esquerdo, mas o pé esquerdo tem alguma relação. Na verdade, assim, o lado esquerdo e o lado direito do corpo é diferente do lado do cérebro, tá? O lado direito é o lado da razão, da ação, e o lado esquerdo é o lado da emoção, tá? E nos pés, o que a gente faz, na verdade, é analisar os dois lados. Então, a gente vai analisar os dois lados para fazer um diagnóstico, sempre os dois lados, tá? Mas o lado direito está mais voltado à ação, à parte mais racional, e o lado esquerdo está voltado mais à parte emocional, tá? Ok? Muito bem. Tudo bem, então? Alguma pergunta? A gente tem mais uns minutinhos aí para encerrar. Agora, depois dessa live, nós vamos ter um momento musical com o nosso aluno Flávio. O Flávio de Lisboa, ele é cantor, né?